Olá, bem-vindos a mais um episódio da nova série que eu criei, Relatos de Projeção Astral. O primeiro episódio foi apenas uma apresentação sobre essa nova série e o objetivo dessa série. O segundo episódio foi relatando a minha primeira experiência de saída do corpo completa, saindo e voltando do corpo consciente, porém de forma involuntária, aquela experiência da fazenda que eu relatei no vídeo 2. Agora, nesse terceiro vídeo, eu vou apresentar, eu tinha dito que não iria falar muito da minha técnica, porque tem vários vídeos aqui no canal, mas eu resolvi gravar dentro da série mesmo, Relato de Projeção Astral, um vídeo fazendo a descrição, falando da minha técnica, criada em 1978, quando eu tinha 19 anos, e que me levou a começar a sair do corpo de forma consciente e provocada, voluntária, né? Tive resultado rápido, no máximo 2 meses eu estava saindo, mas foi comigo. Não posso garantir que alguém praticando a minha técnica vá ter o mesmo resultado, claro. Há muitas técnicas de muitos projetores, não acredito que nenhuma tenha um resultado absoluto e rápido, total, não acredito nisso. A minha também não, tá? Conheço pessoas que praticaram durante algum tempo e tiveram bons resultados, mas também pessoas que não conseguiram. Conheço gente que já praticou várias técnicas, leu muitos livros, fez muitos cursos de projeção astral e nunca conseguiu ter uma projeção astral. Então ninguém pode garantir que você, com essa ou aquela técnica, esse ou aquele estudo, que você vá conseguir realizar uma projeção consciente. Não, não dá para afirmar isso. Quem afirmar, eu acho que está enganando um pouquinho você, tá? Eu não faço isso, eu não engano. Então eu vou trazer aqui a minha técnica, que deu resultado para mim, está descrita no meu livro Sanakhan, O Mestre no Além, no volume 1, agora está unificado os 3 volumes em um só. Tem um livro falando sobre projeção astral, que eu também descrevo a minha técnica, mas agora, mais uma vez, eu resolvi descrever a minha técnica, está certo? Isso aconteceu em 1978, eu tinha 19 anos, eu no ano anterior, 77, eu tinha lido todas as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e outros mais livros espíritas. Em 78 eu comecei a ler Teosofia, Helena Blavatsky, Leadbeater, né? Auxiliares Invisíveis, Os Mestres de Ascenda, A Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, e muitos outros livros dos teosofistas mais famosos. Comecei a ler filosofia yoga, do Yogi Ramacharaka, e budismo e outras coisas mais. E aí foi o início de tudo. Foi um livro do Yogi Ramacharaka, de uma coleção de 10 volumes, chamado Hatha Yoga, que eu comprei no dia 4 ou 5 de junho de 78, porque eu ainda tenho esse livro e ele está datado, eu datei o dia que eu comprei, né? 4 ou 5 de junho de 78, e eu li esse livro do Hatha Yoga, e aí, depois que eu li esse livro, que ele tem muita prática, ele ensina muitos exercícios respiratórios, ele ensina relaxamento e várias outras coisas, né? E aí, na época, eu virei vegetariano, por influência desse livro também, o Hatha Yoga do Ramacharaka, e aí eu fui praticando o relaxamento, a yoga, a Hatha Yoga com as posturas. Aí em seguida eu li o Raja Yoga, comecei a fazer meditação, e aí fui avançando nesse estudo da filosofia yoga, e aí apareceram, nesse meio tempo, eu lendo filosofia yoga, eu lendo teosofia, eu lendo um monte de coisa, apareceram os primeiros livros, e na época, naquele ano de 78, eu só encontrei nas livrarias daqui de Salvador 4 livros apenas de projeção astral, que era A Viagem de uma Alma, de Peter Richelieu, A Projeção do Corpo Astral, Viagem Astral e mais um outro, não sei se Experiências Fora do Corpo, eu acho. Foram 4 livros apenas que eu li naquela época. Não tinha muito livro de projeção astral, pelo menos aqui no Brasil não tinha muito. Eu acho que também fora não tinha muita produção literária de projeção astral. Mas aí eu comecei a ler esses livros, já vinha praticando o relaxamento na posição deitada, esticado, com os braços estirados,
em relação à perna, né? No sentido da perna, estirado, com as palmas da mão para baixo. Então fechava os olhos e tal. Como eu aprendi muito a parte da respiração com a prática da yoga, da Hatha Yoga, tinha um livro também sobre respiração, curso de respiração yoga, uma coisa assim, do Ramacharaka também, sobre respiração. Então comecei a fazer o pranayama, que era a absorção do prana por meio da respiração, estava aprendendo a relaxar. E aí quando eu comecei a ler sobre projeção astral, aí me veio a ideia, talvez uma intuição, uma inspiração, me veio a ideia de usar aquela própria a posição, a postura do relaxamento, usar o próprio relaxamento que eu tinha aprendido com o Hatha Yoga, já vinha praticando aquele relaxamento corporal, físico e mental, fazia meditação também. E aí eu comecei a usar o relaxamento para sair do corpo. Os livros de projeção astral que eu li, nenhum tinha uma técnica semelhante à que eu usei. Nenhum desses 4 livros que eu falei aqui, se não me falha a memória, eram esses títulos que eu falei aqui, que eu lembro, nenhum deles tinha uma técnica igual a essa minha, com esse meu relaxamento. Então, o que é que consistia basicamente a minha técnica? Eu me deitava na cama, sempre de barriga para cima, braços estendidos ao longo do corpo, no sentido da perna, né? As mãos em direção aos pés, esticado, fechava os olhos no quarto escuro. Não precisava ser um breu total não, mas mesmo que fosse uma penumbrazinha, mas ali fechava os olhos e começava a respirar lentamente. Então a minha técnica unia a posição ali relaxada e a respiração. Eu aprendi a respirar de várias formas diferentes com a yoga, então respirava lentamente, enchia os pulmões de ar bem devagar, bem lentamente, não segurava muito tempo, aí soltava lentamente, enchia os pulmões de ar lentamente e soltava lentamente. Só isso, em termos de respiração, só isso. Naquela posição, deitado, estirado, com os braços um pouquinho afastados do corpo, para não ficar encostado, né? Isso por si só já me levava a um relaxamento profundo em alguns minutos. 5 minutos no máximo eu já estava muito relaxado, tá? A fase inicial, depois de alguns minutos de relaxamento, eu sentia um peso do corpo, eu sentia o corpo pesado, né? Apesar de você está relaxando, sentia o corpo pesado, é que eu relaxava tanto, o relaxamento era tão profundo e mentalmente eu estava relaxado também. Então relaxava tanto que o corpo era uma sensação de que o corpo estava afundando na cama. Lógico que não estava, o corpo não afunda na cama, né? A cama não era mole assim, né? Então era uma sensação do corpo estar tão pesado, mas eu estava relaxado. E aquela sensação do corpo pesado. E respirando assim, lentamente. Chegava um momento em que eu ali mentalmente, aí nesse caso, antes de começar a pensar em fazer projeção astral, quando era só relaxamento, eu só estava pensando em relaxar, só. Mas agora que eu comecei a fazer com a ideia, com o propósito de sair do corpo, usando essa técnica de relaxamento, eu ficava mentalizando que ia sair do corpo, né? Então levava uns minutos ali, respirando lentamente, respirando bem lentamente, o corpo ia ficando pesado, até que chegava um ponto que eu já sentia o corpo leve. Mas a minha primeira experiência com esse relaxamento, com a minha técnica, eu senti primeiro as mãos flutuando, eu sentia só as mãos flutuando na cama. Aí eu abri os olhos achando, ou pensando, talvez querendo ter certeza de que não era as minhas mãos físicas, de carne e osso, que estavam flutuando, aí não era, né? Depois eu senti o braço flutuando um outro dia e tal. Essas primeiras tentativas antes de sair mesmo do corpo, que eu vou deixar para o próximo vídeo. E eu ficava, então, assim, naquele relaxamento, deixar o corpo estirado, aquela respiração lenta, era muito importante a respiração lenta, manter a mente assim relaxada, sem estar pensando em muita coisa, focado em sair do corpo. A minha técnica é basicamente isso, é o relaxamento com o controle da respiração, porque
é por meio do controle da respiração que eu induzo mais rapidamente o relaxamento. Se você ficar deitado, estirado, mas estiver respirando rápido, se você estiver ansioso, se você estiver pensando em muitas coisas, é mais difícil você entrar num relaxamento profundo e é mais difícil você sair do corpo. Então eu me acalmava mentalmente, ficava ali respirando lentamente, focado na respiração, concentrado na respiração. Isso é muito importante, é uma coisa que eu aprendi também com a yoga, com a prática da yoga, né? Ficar com o pensamento ligado na respiração. Então, enquanto eu estava respirando, a mente estava acompanhando a respiração, né? Focado, concentrado no pulmão enchendo de ar e também ligado a soltar, o pulmão esvaziando, soltando ar. Focado nisso, porque quando você se concentra na respiração, você tende a se desligar de outras coisas, de outros pensamentos. Você já está no escuro, os olhos fechados, não está ouvindo nenhum barulho, então você já desligou dos ruídos externos, grande parte, pelo menos, né? Você se desligou das formas que estão ao seu redor, porque você fechou os olhos no escuro, você se desligou da forma, se possível, o mais silêncio possível, se desligou do ruído, então você está no mundo interior. Você está vivendo no mundo mental ali. O corpo está todo relaxado, só a mente está ali em atividade, né? E aí focar a mente na respiração lenta, enche o pulmão de ar, lentamente, quando estiver cheio, não força, deixa sair lentamente. Então eu chegava a um ponto, com a prática desse relaxamento e com o controle da respiração focado na entrada e na saída do ar, eu sentia que o meu abdômen, em determinado momento, ele não mexia mais. O tórax não mexia mais, ficava parado. Tanto que às vezes eu estava fazendo isso de noite cedo, minha mãe às vezes vinha no quarto e chegava perto e olhava assim perto, via às vezes o olho um pouquinho entreaberto, a boca às vezes um pouquinho aberta, às vezes o ar saia pela boca, e via que o peito não estava mexendo, a barriga não estava mexendo, ela chegava perto, olhava bem perto, aí eu sentia a presença dela, eu sentia, não era o ruído, às vezes ela entrava silenciosamente, ou descalça, ou com a sandália, não fazia barulho nenhum, mas eu sentia a presença dela, o rosto se aproximando de mim, acho que eu sentia a energia, né, entrando no meu campo vibratório. Quando ela se aproximava, aí eu abri os olhos, às vezes ela estava com o rosto assim em cima de mim, aí ela dizia, ai meu Deus, pensei que você tivesse morto, porque ela dizia assim, você estava com o olho um pouquinho aberto, eu nem sentia isso, o olho um pouquinho aberto, a boca um pouquinho aberta, e não estava respirando, não estava mexendo a barriga, o peito não estava mexendo. Aí ela disse, achei que você tivesse morrido. Estava tão parado, porque eu consegui desenvolver um controle da respiração tão grande que eu chegava a um ponto, assim, eu ia diminuindo gradativamente a respiração, né? Primeiro, no início do relaxamento, eu enchia mais, respirava mais, expirava, né? Enchia mais o pulmão, soltava. Isso alguns minutos, 5 minutos, enchia bastante, mas depois eu ia diminuindo essa inspiração, diminuía o volume de ar que entrava no pulmão, já entrava menos, né? Hoje, antes, no início era assim, né? Enchia, esvaziava. Aí com o tempo eu ia enchendo menos, inspirando, ia esvaziando, enchendo menos, esvaziando, enchendo menos, esvaziando. Isso enquanto eu estava respirando, até aí, eu sentia o ar. Eu sentia um ruídozinho, eu percebi um ruídozinho do ar entrando nas narinas. Mas quando eu chegava a um ponto em que entrava o mínimo de ar, já não fazia mais esforço, que aí eu parava de mexer o tórax, o abdômen, parava de, né, de chupar o ar, né, pelo nariz. Eu parava, então chegava um ponto com esse controle da respiração, e a minha técnica era basicamente focada no controle da respiração, que eu aprendi com a yoga. Então chegava um ponto em que eu não inspirava mais, assim, de fazer barulho, né? Eu não inspirava mais assim, deixava de mexer o tórax, o abdômen, e aí o ar que entrava era mínimo,
mínimo. Não ouvia mais o barulho, eu não sentia mais o ar entrando pelas narinas. Claro que estava entrando, senão eu morreria sem respirar. Mas eu já tinha respirado muito, às vezes eu fazia a pranayama antes de deitar para dormir, para fazer o relaxamento, eu fazia o pranayama durante um tempo, né? Oxigenava bastante o corpo, energizava, absorvia bastante prana. Então, quando eu ia deitar, aí chegar, né, no início, inspirando fundo, 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 ia diminuindo, 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 até chegar um ponto que eu não tinha mais aquele movimento do pulmão de puxar o ar pelo nariz, né? Então ficava o corpo imóvel, não mexia mais o tórax, nem o abdômen, eu tinha esse controle, né? E aí, é a partir daí, e foi a partir daí, desse, né, respirar mínimo, isso de um certo modo, vou colocar assim, que eu acho que talvez eu nunca tenha falado com esses termos, né? Esse respirar mínimo, o mínimo de ar, o mínimo de oxigênio, que eu acho que de uma certa forma expulsava, entre aspas, né? Fazia com que o corpo astral saísse. Lógico que eu estou no corpo astral, né? Chegava um ponto que a consciência agora estava toda focada no corpo astral, corpo espiritual, no perispírito, né? E aí, no início, como eu vou colocar na primeira experiência, no início, para eu ter a primeira saída mesmo do corpo, inicialmente a metade, depois o corpo todo, como vai ser no próximo vídeo, né? Primeiro, eu senti uma vibração. Depois de todo esse estágio de relaxamento, respirando profundamente, mais lentamente, depois diminuindo, diminuindo, diminuindo a respiração, diminuindo cada vez menos ar, né? Aí quando eu não sentia mais o ar entrar, era o mínimo de ar que estava entrando, aí eu sentia uma vibração, uma espécie de choque, mas sem dor, sem nenhum incômodo, né? Era um choquezinho no corpo todo assim formigando, mas era o corpo todo formigando, e aí, de repente, ouvia, eu percebia, sentia um dum dentro da cabeça, né? Essa vibração é que depois eu fui ver que outras pessoas chamavam de EV, estado vibracional. Na época, os livros que eu li, acho que não falavam disso. Eu, na época, não sabia o que era EV. Mas aquilo acontecia, né? Nas primeiras experiências apenas. Depois, deixou de acontecer. Depois, eu deixei de sentir essa vibração, deixei de sentir o EV. Só foram nas primeiras experiências mesmo. Depois parei, nunca mais senti EV. Nunca mais senti o EV, né? Passei a sair de uma forma automática, assim, mais tranquila, mais natural, né? Então, a minha técnica é basicamente respiração, controle da respiração, com esse relaxamento, barriga para cima sempre. Já tive muita projeção, sentado em ônibus, em avião, viajando. Já tive projeção deitado de bruços, deitado de lado. Já tive em todas as posições, mas para mim, principalmente no início, o mais fácil, o mais tranquilo, que era melhor para eu fazer o relaxamento e controlar a respiração, era deitar de barriga para cima. Então eu me acostumei na época, que antes eu dormia de bruços, eu passei a dormir de barriga para cima. Então eu levei anos dormindo de barriga para cima. Depois eu passei a dormir de lado, por causa de problema de coluna. Hoje eu durmo de lado, mas também tenho projeção, dormir de lado não me impede. Mas no início eu tinha mais facilidade em sair deitado de barriga para cima. Então era relaxamento, controle da respiração, controlar a respiração, a mente focada na respiração, e aí quando chegava o ponto daquela vibraçãozinha e o zoom na cabeça, que aí eu fui percebendo com o tempo, com algumas experiências, que ali eu já estava solto, né? A consciência toda no corpo astral, no corpo espiritual, eu já estava solto, ainda que eu estivesse ali deitado na cama, ainda assim, colado ali no outro, tal, mas eu já estava desligado do corpo astral. E aí era agora só um comando mental. Vou sair do corpo. Vou me levantar. E aí me levantava. E aí comecei a ter as primeiras experiências. A minha técnica é basicamente isso. Se eu lembrar de mais alguma outra coisa, mais alguma técnica, mais algum detalhe da minha técnica, melhor dizendo, eu coloco depois, no próximo vídeo, que eu vou falar da minha primeira experiência, mas que eu lembro é basicamente isso. A minha técnica é deitado, barriga para cima, relaxamento, controle da respiração, né?
respirar lentamente, lentamente, depois diminuindo a respiração até não estar mais mexendo, mínimo de ar, e focado em sair do corpo, inicialmente focado na respiração, depois quando eu senti aquela vibração, aí eu já estava desligado do corpo, no início eu não sabia, nas primeiras eu não sabia, mas hoje eu sei, né? Sentiu aquela vibração, você já está desligado. Aí é só pensar, vou me levantar. Vou me levantar. Aí é só um comando mental e a coisa acontece. Então, no próximo vídeo eu vou falar da minha primeira experiência consciente, provocada, voluntária. E eu produzi todo o fenômeno para sair integralmente do corpo. Tá bom? Até o próximo vídeo que eu vou gravar. Abraço!